Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Esse é o episódio 213. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E do outro lado também, como sempre, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? Nada como um assunto leve pra gente aquecer esse mês de férias, a política nacional. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Apocalipse nos Trópicos, mais novo documentário da indicada ao Oscar Petra Costa pela Netflix. Nesse filme, Petra busca aprofundar a influência de movimentos evangélicos nos rumos políticos do país na última década. Petra Costa conseguiu um sucesso além do esperado com seu filme anterior, Democracia em Vertigem. Mas será que dá pra esperar o mesmo de Apocalipse nos Trópicos? O que a gente achou do filme? Será que a repercussão pode levar a diretora mais uma vez ao Oscar? Gente, pra quem nunca fez gravação de nada, vocês não têm ideia de quão difícil vai ser ficar repetindo a palavra apocalipse toda hora. Tá com o nariz aqui entupido, sai os apocalipse, de tudo. Copalices. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é o sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E assim, já que é um tópico muito tranquilo, muito leve, muito light, se tiver no Spotify e tiver afim, comenta aí no episódio também. A gente gosta muito quando vocês comentam, porque gera engajamento, que gera mais comentários e assim vai, vocês sabem como é, né? Bom, chegou a hora, bora falar sobre Apocalipse nos Trópicos no Meia Opinião. Meia Opinião. Apocalipse nos Trópicos, em alguns aspectos, parece quase uma sequência de Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem 2, o inimigo agora é outro. Só que a Petra resolve pegar por um viés um pouco diferente. Ela resolve falar sobre o impacto das religiões evangélicas de teologia da prosperidade dentro da política nacional. Nesse processo pós-golpismo, né? Nesse processo pós-2016. É claro que essa é uma história muito mais antiga do que 2016, mas ela tenta pegar esse recorte para mostrar como a gente está lidando com certos grupos, com certos líderes que perceberam que vão conseguir prosperar, vão conseguir progredir, financeiramente inclusive, usando da política nacional e usando seu poder de influência para formar deputados, formar senadores e, no caso, até para formar um presidente da república. É o recorte principal que a gente vê aqui no documentário da Petra. Esse filme também é da Netflix, assim como Democracia em Vertigem. É bom lembrar que o Democracia em Vertigem rendeu para Petra Costa uma indicação ao Oscar, então não foi qualquer coisa, e em termos do alcance que ela conseguiu com a plataforma, conseguindo uma indicação internacional, e trouxe muita luz pro filme e fez com que o filme fizesse mais sucesso, eu imagino, do que ela esperava, né? A gente pode falar um pouquinho também sobre esse tipo de filme fazer sucesso ou não nesse Brasil dividido que ela inclusive retrata. E hoje a gente vai falar, é claro, sobre aspectos do documentário que a gente gostou ou não gostou, para além do debate político. Acho que todo mundo que acompanha a gente aqui direto sabe muito bem como é que a gente pensa sobre esses assuntos, mas a gente vai tentar abordar de tudo um pouco nesse episódio para não ficar nem só muito político, nem só muito cinematográfico. Vamos falar o que der na telha, né? Queria começar, como sempre, com o Gustavo. E aí, amigo, Apocalipse nos Trópicos foi uma escolha bem de boa pra gente trazer de tópico aqui no podcast. Quem ouviu o nosso episódio de Superman sabe que foi você que puxou o carro aqui do Apocalipse nos Trópicos, e eu queria que você dissesse por quê, antes de falar sobre o que você achou do filme. Eu acho que é porque a gente já tinha falado lá de Fórmula 1, tinha o Brad Pitt e tudo mais, e a gente precisava trazer uma produção do Brad Pitt aqui, né? Pra quem não sabe, o produtor tem parceria com a Plan B aqui, né? Um dos produtores do filme é o Brad Pitt himself. A Petra Costa conheceu ele nos bastidores do Oscar, do qual ela foi indicada, e aí ela conversou, né? Teve um chit-chat ali com Perdeu a chance de fazer Brad seu Pitt. network. Não perdeu a chance. Eu falei assim, já que a gente tá falando aí só de coisa boa, vamos falar também de tragédia, né? Vamos dar uma
vamos pro outro lado. Não, na verdade, assim, brincadeiras à parte, eu acho que talvez o documentário mais importante do ano, assim, né, produzido pelo Brasil, acho que a Petra Costa, ela tem uma forma de documentar o cenário brasileiro, não só o cenário brasileiro, mas eu acho que a vida dela atravessada por esse cenário brasileiro de uma forma muito única, né? E eu acho que não tinha como a gente deixar de falar desse filme, assim. Eu acho que os filmes da Petra Costa, eles vão começar a entrar num panteão, assim, de quase um documentário sobre a tragédia anunciada do Brasil, porque parece dar a entender de que o Brasil é uma tragédia anunciada. Já tem esse tom um pouco amargo nos documentários dela, né? E eu acho que é importantíssimo, foi por isso que eu trouxe a pauta, vocês toparam, tá na Netflix, eu acho que tá também causando bastante buzz, eu acho que muita gente vai assistir, então a gente consegue trazer o nosso público também aqui pra dentro da nossa discussão. Tirando que nós somos pessoas também muito politizadas, né? Então acho que a gente vai conseguir, sabe, falar muito bem desse filme. Acho que tem vários pontos aí pra gente conversar sobre ele. E eu queria trazer a minha primeira impressão, principalmente assim, com o perfil da Petra Costa, com relação a esse documentário, é a pessoalidade que ela traz, sabe? Eu acho que isso me atrai muito nos filmes dela. O primeiro filme dela é o Helena, né? Que ela fala sobre o suicídio da própria irmã. E ela traz toda essa carga um pouco mais sentimental mesmo, mais quase terapêutica de como ela enxerga a vida e de como ela vai processar o luto, né? Então ela usa o cinema para processar o luto. E é engraçado que em Democracia em Vertigem e Apocalipse nos Trópicos a gente vê também um outro tipo de processo de luto dela, porque ela, é o que eu disse, eu tenho a sensação de que a Petra Costa, ela está documentando um processo de morte da democracia, né? E ela diz que não é só no Brasil, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. A gente tem documentos, isso é tratado pela ciência política como um fenômeno global, as democracias estão morrendo, né? E ter a visão da Petra Costa, que é um pouco mais intimista, que trata as questões políticas de uma forma mais pessoal, é muito única, é uma visão muito diferenciada, sabe? Da política. É diferente você ler uma coluna, é diferente de você acompanhar as notícias, é diferente de você ver um discurso de um político, é muito diferente. Ela documenta com um olhar muito pessoal. Acabou me lembrando muito, nesse segundo aqui, me lembrou muito do Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho, e aí eu fiquei pensando se não era o próprio Kleber Mendonça Filho referenciando também o cinema da Petra Costa como uma parte, né, da morte do cinema, né? Se a Petra Costa tá documentando a morte da democracia, o Kleber Mendonça Filho relata a morte do cinema brasileiro, né? E também localizado, mas ao mesmo tempo com esse viés de está acontecendo em Recife, mas está acontecendo no mundo inteiro. São Paulo também, o centro de São Paulo morreu, e os cinemas morreram, as galerias onde ficaram os cinemas morreram. Tem toda uma estética. Todo mundo que você ama está morrendo. Todo mundo que você ama está morrendo. E eu acho que tem essa estética brasileira, assim, né? Puramente nossa, né? De anunciar essas mortes, assim. Puxei o Kleber Mendonça porque ele fala muito sobre o cinema, né? E a Petra Costa aqui sobre a democracia. E eu tenho essa visão de que ela observa muito, ela é muito paciente, né? Esse documentário tem uma distância de 6 anos do Democracia em Vertigem. E assim, dá uma sensação de que ela observou muito até criar uma linha de raciocínio, até criar esse fio condutor do documentário dela. É surreal como transparece no documentário, né? É muito legal como você consegue ver uma certa imparcialidade da Petra Costa, que é até mais madura do que na Democracia em Vertigem. Eu acho que ela tem um fio condutor que tem um argumento, ela tá falando sobre o fundamentalismo religioso, ela quer puxar a sardinha pra esse lado. Puxar a sardinha é foda, né? Puxar a sardinha pra democracia. Ela quer dar essa voz pra democracia, mas ao mesmo tempo ela consegue entrar em espaços que parecem, pelo menos, tem uma carinha de imparcialidade, né? Porque se você tá na casa do Silas Malafaia documentando o cotidiano dele, é porque o cara te recebeu de portas abertas. E também uma salva de palmas pros fotógrafos dela, né? Porque nossa, ela tem fotógrafo. Uma salva de palmas pro Silas Malafaia agora. Não é agora, não vai ser hoje que eu vou bater palma pro Silas Malafaia. Também. Não vai ser nesse episódio. Mas uma salva de palmas pros fotógrafos dela que entram em lugares que você nunca imaginou que as pessoas iam poder entrar, tipo no carro do Silas Malafaia, enquanto ele xinga o motoboy, sabe? Assim,
coisas aleatórias, assim, que você nunca imaginava que você ia ver, presenciar. Então tem essa coisa meio assim de, estou vendo o outro lado também com uma certa aproximação pessoal, né? Porque eu vou lá, eu recebo a Bíblia do Cabo Daciolo, respeito a rotina religiosa dele, eu entro na casa do Malafaia, eu respeito a intimidade dele, né? Ela é antropóloga, né? Então ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Então ela consegue entrar nesses espaços com um olhar um pouco distanciado, como se ela estivesse observando alguma coisa que não fosse pertencente dela. Isso eu acho que é a maior riqueza da forma de documentar dela. Aí quando passa ali 5, 6 anos, ela vai lá e cria uma linha de raciocínio que você fala, puta que pariu, era isso o tempo inteiro. Então eu fico muito feliz, sabe, com o cinema da Petra Costa. Eu acho muito, muito pessoal, muito bem feito, muito didático e além de tudo é muito bonito. Eu elogiei aqui os fotógrafos dela, ela tem uns fotógrafos que fazem uns takes assim incríveis, não só de Brasília e tal, que é muito bonita e tal, mas assim, alguns enquadramentos muito diferentes dentro das conversas ali e tal. A caneta do Malafaia caindo e essa ansiedade dele de querer tudo, de querer o poder, aquilo ali, deixar aquilo no documentário, sabe? É de uma sagacidade. Era uma caneta caindo enquanto ele fala, podia ter cortado. Sabe uns detalhezinhos assim que eu vejo que é puro Petra Costa, puro mal, puro Petra. Puro Petra Costa. Eu queria muito fazer essa piada, encaixou aqui. E assim, eu acho super ela, assim, essa coisa de ver a sensibilidade, de deixar às vezes correr uma cena mais do que supostamente deveria, mas ali diz muito sobre o que a pessoa é. Eu gosto muito da forma dela de documentar e eu tenho medo toda hora que ela lança um filme, toda hora que ela fala alguma coisa, que aquela voz calma dela entrega uma ansiedade, os 4 cavaleiros do apocalipse chegando e ela lá, Brasília continua a mesma no dia 9 de janeiro. Caralho, dá um grito, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. É isso, assim, é um cinema muito, muito nosso, sabe? Muito brasileiro, muito atual, muito contemporâneo. Remonta muito esse estoque autoritário que a gente tem. É muito importante o que ela tá fazendo, assim. Eu quero o Kleber Mendonça. Puxei o Kleber Mendonça e ganhei ele aqui de novo no final do meu argumento. Eu quero o Kleber Mendonça indicado. Eu nem vi o filme dele, mas eu quero ele indicado para melhor filme internacional. E eu quero a Petra Costa já pra documentário no ano que vem. Eu não quero saber. Lucas. No Oscar, né? Eu não consigo ficar feliz com o documentário da Petra Costa, não, viu, gente? Vai me dando raiva, vai me dando ansiedade, vai me dando uma coisa. E, nossa, chegou no meio, eu tive que dar um pause, pegar uma água, foi me despertando um ódio. Mas, enfim, eu gosto mais de Democracia em Vertigem do que desse aqui. Mas ela continua... A gente tem o mesmo estilo, né? De documentário dela que a gente viu lá, né? O Gusta falou bastante. A gente tem essa voz dela calma e ao mesmo tempo que você tá vendo um monte de atrocidade acontecendo e aquilo lá vai te deixando meio ansioso e desesperado com tudo que você tá vendo e ao mesmo tempo ela com aquela vozinha calma e serena, tranquila. E assim, eu acho que combina muito, casa muito. Eu gosto do estilo dela de documentário, mas aqui, cara, eu discordo de alguns pontos aqui com você, Gusto, porque eu não acho ela imparcial em momento algum aqui. Eu acho ela talvez mais imparcial ali no Democracia em Vertigem, que eu acho que ela consegue construir uma narrativa onde ela consegue contar muito bem a história com os fatos que foram acontecendo. Aqui ela tenta construir mais uma narrativa que vai ligar essa relação da religião evangélica com o atual cenário político brasileiro e como que as coisas foram evoluindo para chegar onde chegou, mas meio que ela não... Eu sinto que falta ela amarrar algumas pontas, sabe? Eu sinto esse documentário muito mais como um olhar de alguém curioso sobre aquilo, que tá descobrindo as coisas. Ela mesma fala em vários momentos, eu tive uma criação laica, eu nunca tive contato com essas religiões. Eu tava vendo uma entrevista dela, onde ela fala sobre a gravação do documentário, ela fala que foi a primeira vez que ela leu a Bíblia, foi quando o Cabo Daciolo deu pra ela nunca tinha lido nada da Bíblia. Então, assim, eu sinto isso vendo o documentário, eu sinto que é uma pessoa que tem um olhar distante e curioso sobre tudo aquilo ali, e o documentário me passa essa vibe de alguém que tá descobrindo a relação entre essas duas coisas, o que tá acontecendo, mas eu sinto que falta um pouquinho de ela amarrar a história, sabe? Foi por causa disso, começou ali, escalonou pra cá e chegamos aqui. Eu sinto que ela vai soltando, muito assim, é mais um compilado assim de acontecimentos que a gente teve ali nos últimos anos. E no final eu sinto mais, eu não sei se é proposital, né? Talvez possa ser proposital também, mas eu sinto isso aqui com o documentário, fica mais esse olhar distante e falta um pouco conectar ali as coisas pra ela
querer mostrar onde a gente chegou. Tá, beleza, chegamos aqui com Silas Malafaia e Bolsonaro, e no final das contas o Lula teve que se aliar com os evangélicos também pra ele conseguir disputar por conta do tanto que a bancada evangélica foi escalonando e tomando conta do Congresso. Tá, mas no fim das contas ela meio que só deixa a Deus dará ali, né? Falou, ó, e é isso, estamos na merda. Foi isso que aconteceu, senta e vai refletir aí, meu amigo. Então eu sinto que falta uma amarraçãozinha ali. Mas, dito isso, eu gosto muito do documentário ainda. Nesse sentido, em termos de amarrar a narrativa, eu gosto mais do Democracia em Vertigem, mas gosto bastante desse aqui também. E pode ser proposital, né? Pode ser que ela quis dar esse olhar de alguém que tá chegando ali, né? Entendendo o que é essa religião agora, entendendo. E ela coloca ela centraliza tudo no Silas Malafaia, né? Acho que é o que me dá mais ódio vendo esse documentário, é porque esse cara aparece toda hora, ele não para de falar, e é uma atrocidade atrás da outra, e é aquele discurso agressivo, aquela coisa histérica dele. Não tem como, cara. Por isso que eu acho que não é imparcial, assim. Ela constrói a imagem dele aqui, que se você senta e assiste esse documentário, você sai fã do Silas Malafaia, meu amigo, você já apodreceu por dentro. Então, não ele tem saiu como. Gritando da sala de cinema, né? Parece que ele, na sessão que ele foi convidado pra assistir, tem uma matéria, saiu até no Meteoro e tal, uma conversa lá entre eles, falando que quando ele foi assistir a sessão, ele saiu gritando, furioso, porque montaram uma imagem dele que ele não é... Enfim, aquela coisa, né? É, porque ele deu livre acesso. Me filmaram, eu dei as entrevistas e aí depois montam do jeito que querem, né? Tipo, a Petra Costa montou e faz a imagem dele. Eu entendo isso que você quer dizer, de que no fim das contas ela faz um pouco a caveira dele, sim, porque, cara, ele fez tem que fazer, né? Errada não tá, né? Mas eu só quis dizer que eu não acho ela imparcial, né? Eu acho que ela se posiciona muito bem aqui. Mas, assim, na entrevista que eu tava vendo dela, ela fala que o Silas Malafaia deu total acesso, autorizou, mesmo sabendo quem era ela, a fazer as entrevistas e tudo mais. Cara, porque ele não é bobo, né? Ele não é bobo nem nada, né? Ele vai, vou usar isso daqui a meu favor, porque o problema, pra mim, no fim das contas, é que eu acho que ele não converte ninguém. Quem já concorda com ela vai continuar concordando, e quem discorda vai continuar discordando. E o Silas Malafaia sabe disso, que o que ele vai falar, ele topa fazer isso porque ele tem total consciência de que tudo aquilo que ele vai falar, quem já tá com ele vai continuar com ele, vai continuar concordando, porque essas pessoas concordam com o que ele fala. E é isso. Eu acho que minha raiva que vai aparecendo é essa, cara, porque eu sinto que é um documentário que não consegue converter ninguém, sabe? Não consegue muito que abrir o olho de ninguém. As pessoas meio que já vão concordar com o lado que elas estão ali. E eu acho que talvez ela poderia, sei lá, no Democracia em Vertigem eu sinto uma imparcialidade maior. Consigo sentir ela amarrando os fatos até falar, ó, tá vendo isso aqui? Essa gravação foi solta nessa data. Você acha que estava certo? Olha lá, o que arquitetaram para conseguir chegar ali na prisão do Lula, o que arquitetaram para chegar ali no impeachment. Então eu acho mais bem construído do que aqui. Aqui eu acho mais eu fico com essa sensação, né, de ser um compilado, mas ao mesmo tempo muito bem montado. Eu acho que falta essas pontinhas aí na narrativa, mas acho o documentário muito bem montado. E até o meio ali do documentário, eu acho que ela faz muito bem, ela constrói muito bem essa relação de como que os evangélicos foram tomando esse espaço, né, na política. E meio que depois, pro fim ali, quando ela passa a mostrar o lado do Lula. Por exemplo, tem uma cena que ela tá entrevistando uma mulher e uma filha. Elas estão em casa e a mãe fala, não, eu vou votar no Bolsonaro por causa da minha religião, porque o Lula é do candomblé. Aí ela, mas o Lula não é católico? Não, ele é do candomblé, pesquisa aí no Google. E aí ela não mostra mais, ela não fala qual é a religião do Lula. Fica em aberto, se você sabe, você já sabe ali, porque você pegou essa informação por fora. Eu sinto que com essa cena ela tenta passar, fala, olha, a pessoa nem sabe, tá com preconceito religioso, por começo de conversa, né, porque se for do candomblé, foda-se, mas ele nem é. E aí ela não deixa isso subentendido, deixa essa puta solta. Eu acho que ela faz muito isso em outras cenas. Que se você não tem essa informação de fora, acho que você fica meio perdido, sabe? Eu gostei bem menos que o Gusto, assim. E eu vou explorar um pouco o porquê. Não é que eu desgostei, mas se tem um rótulo que eu consigo colocar nesse filme é que, pra mim, ele é um filme feito pra consumação externa. Ele é um filme feito pra ser um resumão pra chegar nos Estados Unidos, por algum motivo. Seja pra premiação, pra incentivos, o que quer que seja pra repercussão, seja pra arrecadar mais dinheiro. Eu não sei, mas assim, eu acho que ele tem várias coisas que são muito, muito, muito superficiais no tratamento dela, assim. Eu acho que ela escolhe uma linha de pensamento que é uma linha de pensamento bastante incompleta, que ela pega como tema. E mesmo só dentro do tema evangelistão, que a gente realmente tá virando um evangelistão, eu acho que falta muita coisa, eu acho que falta muita nuance. E aí, eu acredito que isso aconteça... Você pode falar que é propositalmente, se a gente olhar por esse olhar que
que o Gusta falou, que eu acho bem válido, inclusive, sobre uma ideia de pessoalidade na abordagem, justificaria certas coisas, ela tá se colocando como uma observadora que não tem profundo conhecimento sobre o tópico que ela tá falando, talvez, e isso é uma intencionalidade, claro, mas eu acho que isso diminui o valor documental da coisa, porque é um documentário. Então eu acho assim, fica uma cara meio de... Nossa, com todo respeito à Petra, eu adoro a Petra, mas assim, fica uma cara de... Fiz o meu serviço pela metade, sabe? Eu quis abordar a religião influenciando a política no Brasil, mas eu fiz isso tomando certos atalhos que empobrecem o meu conteúdo final. Existe um grande problema aqui com Malafaia, eu vou falar mais sobre isso depois, mas essa escolha dela de transformar o Malafaia nessa figura central do filme, ela é prejudicial pro contexto, só que, antes de tudo, eu queria tentar fazer um pouco uma separação sobre a Petra documentarista e sobre a nossa análise sobre a coisa, são duas coisas radicalmente diferentes, assim. A gente conhece o trabalho da Petra, a gente sabe que a gente está alinhado ideologicamente a ela, então você já vai sabendo que a ideia não é você passar raiva em vão, né? A ideia é você receber uma análise completa e ficar assim, puta que pariu e tal. E eu até acho que ela consegue fazer um baita apanhadão de tópicos, mas pra uma pessoa que desconhece a realidade nacional. Eu tenho essa impressão. Ele é um filme pra ser vendido internacionalmente e por conta disso ela faz escolhas que deixam o filme muito raso. Agora, falando do espectro da política da coisa, menos dela documentarista e mais do impacto ideológico da coisa, eu acho que ela... Já falei isso aqui outras vezes no podcast, eu sempre vou apreciar alguém que toma certos riscos, e eu acho que ela corre um risco em colocar o Malafaia como essa figura central do filme dela. Acho que ela acaba fazendo isso porque ela conseguiu abertura com ele, né, e o filme acabou se desenhando pra esse lado. Só que eu, que odeio ele, sempre odiarei, continuo odiando, acho que ele sai maior desse filme do que ele realmente é. Eu acho que ele sai maior desse filme do que ele entrou, sabe? Eu tenho muito essa impressão, porque... E aí eu divirjo de vocês aqui nessa, porque ele não é do tamanho que o filme apresentou ele. Ele é influente, ele tá nos meios, mas ele não tem o tamanho que o filme diz que ele tem. O filme faz parecer que o Malafaia é o líder de 30% da população brasileira, sabe? E o filme corre muito esse risco ao colocar ele tão central, ao colocar essas ideias dele como tão centrais no governo Bolsonaro, ao colocar essa ideia de que ele fala e o Bolsonaro obedece. E não é bem assim, cara. A denominação evangélica, ela é enorme, ela tem gente de tudo quanto é tipo de identidade, ela tem uma cacetada de neutralidade, ela tem uma cacetada não, mas ela tem grupos à esquerda, grupos mais progressistas, ela tem muita gente na neutralidade, ela tem muita gente que influencia na política. Muita gente de extrema direita que influencia na política, que é rival do Malafaia, inclusive. Então eu acho que ela corre um risco pra contar uma história, pra escolher uma espécie de ícone pra representar o que é esse evangelistão se enfiando na política, mas... eu, tentando analisar de forma mais fria, menos ideológica, eu saio desse filme com uma impressão de que o Silas Malafaia é um cara mais inteligente do que eu pensava, que ele é um cara mais articulado do que eu pensava e que ele é um cara mais influente do que eu pensava. Se a gente analisa isso de um ponto de vista mais neutro, gente, isso é um problemão, Sim. Sabe? Porque eu acho que ela faz uma leitura um pouco enganosa do que é a população evangélica no Brasil, sabe? Ela faz uma leitura reducionista do que é a população evangélica no Brasil e centralizadora dentro de uma figura polêmica, muito influente, sim, mas não influente do jeito que o filme faz parecer. E aí eu acho que a coisa acaba dando uma desandada, porque ela quer abordar muita coisa ao mesmo tempo, ela coloca uma série de capítulos que aqui, tô de novo discordando do Gusta, eu não vejo uma conexão entre esses capítulos, entre esses tópicos, parece que ela viu uma série de coisas que interessaram ela ao longo dos anos e ela fez um amarrado, um apanhadão, e o filme meio que não tem o que dizer no fim das contas. Ele mostra uma baita de uma situação problemática, complicada, que a gente já conhece, a gente descobre alguns meandros dela, mas eu acho o resultado final meio... Tá, e aí, Petra? Tá, como que é? Eu tive uma leitura muito diferente da sua, Gusta, a gente vai debater isso, a gente tá aqui pra isso, inclusive. E eu tô com o Lucas também de dizer que eu acho que o Democracia em Vertigem é um pouquinho melhor estruturado, sabe? Eu acho que ele é um pouco... Talvez porque ele seja menos abstrato também, talvez seja mais utópico e menos a cineasta, né? O Democracia em Vertigem é um pouco mais
mais fácil de acompanhar, ele é muito legalistão, né? E olha, aqui é Congresso, aqui é golpe, aqui é não sei o quê. E aqui ela tá falando sobre coisas mais abstratas, é até um tema, né? Ela até fala sobre a abstração do conceito de democracia e da abstração do conceito de Deus. Só que eu acho que o filme é muito solto, o filme é muito abstrato, no fim das contas. E isso me incomoda porque ela quer vender uma imagem progressista, porque, o filme não é imparcial. Filme não é imparcial, ponto, nenhum. O filme não existe imparcialidade na arte. Vamos falar ali de Clube da Luta. Clube da Luta fala de política. Vamos falar ali de Todo Mundo em Pânico. Fala de política, sabe? Você consegue ver a visão do artista de acordo com certas concepções de mundo que ele tem ali. Então não existe imparcialidade e a Petra nunca fingiu imparcialidade. Ela mostra esse espanto que ela tem com essa situação, só que eu acho que fica muito na superfície, muito na superfície. Ela joga uma pontinha aqui de onde que surgiu. Foi aqui com Billy Graham. Tá, mas e aí? Dali foi pra onde? Qual é o caminho dos evangélicos no Brasil? Como é que você me coloca um comício em 74 pra me falar sobre um acontecimento de 2011, de 2016, sabe? E não existe uma conexão temática sobre esse crescimento, sobre os primeiros passos dos evangélicos na política, sobre outras lideranças na política evangélica, as mesmas que não quiseram falar com ela, sabe? E outro problema, o filme também passa uma impressão de que o Malafaia ou os líderes de extrema-direita são os principais mentores da tentativa de golpe no Brasil e eles não são. Tem empresariado, tem agronegócio, tem ele, tem uma caralhada de gente envolvida, tem milico. Então, assim, eu acho que a leitura pra quem tava aqui, pra quem tava muito envolvido, ela é rasa. Só que pra fora, o filme vai funcionar muito bem. Por isso que eu falei, assim, de um filme que é feito pra inglês ver, no caso. Porque ele vai funcionar muito bem no exterior. As pessoas vão ver esse filme no exterior e falar assim, caraca, mas que zona, olha o Brasil. Nossa, olha o papel dos evangelistas americanos aqui. Olha o papel da CIA aqui. Olha o papel do Kissinger, aquele filho da puta. Aqui. Então, assim, vai colar muito bem no exterior, mas pra consumo interno, pra mim, ok, bom. Nada excelente, bom, sabe? Eu discordo, assim, eu não acho que ele é um filme raso. Eu acho que ele tem uma temática escolhida a dedo, porque ela documenta aquilo ao longo do tempo, e aí ela vai percebendo que ela precisa de um fio condutor para conduzir aquela história toda. E aí ela escolhe esse fio condutor, que é você mesmo disse, Luiz, que é os espaços que ela conseguiu entrar e atuar e perceber a realidade, como ela percebe a realidade, né? Como a realidade funciona a partir dos olhos dela. E ela percebeu que existe uma turma evangélica que quer acelerar o apocalipse. Basicamente, esse é o fio condutor da história dela. Ela percebeu que, a partir do impeachment, a partir do processo de precisamos de um novo presidente, precisamos de uma nova representação, e essa nova representação precisa ser da direita e tudo mais, essa nova representação da direita, ela vai ser alicerçada em algo que é diferente, que não é na política. E ela vai ser alicerçada onde? Em Deus, que é o slogan do ex-presidente, né? Essa coisa toda de Deus acima de todos, né? Deus acima de tudo, e vamos que vamos, e não interessa o que acontecer, quantas pessoas morreram de Covid, quantas árvores foram derrubadas, e o pau quebrando. Então, assim, tem essa coisa de, ela tem uma nova figura central na política brasileira, e essa figura central é Deus, e ficou claro pra todo mundo que é. Mas esse Deus vem de onde? De onde vem esse imaginário? Ele vem de qual ala da igreja, de qual igreja, de qual fonte pensante, quais são os principais articuladores desse pensamento? Naquele momento em que Bolsonaro estava no palanque, quem era o representante dos evangélicos que estava fazendo os discursos para o presidente da república? Então, assim, óbvio que tem outras coisas envolvidas, óbvio, tu vai ter sempre. O Brasil, ele é um poço sem fundo de problemas, tudo é urgente no Brasil, todo mundo está envolvido, não tem como resolver nada sem envolver todo mundo, né? Todo mundo é culpado, porque o Brasil é um país de todo mundo culpado em tudo, porque a gente é culpado, né? É aquela coisa do jeitinho e tal, tá na gente. Tem sempre essas zonas cinzentas, e obviamente que tem culpados de fato, né? O empresariado que é o culpado de fato, né? A galera que tá mexendo no crime, na merda, enfim, isso é outro ponto, né? Mais sensível. É óbvio que tem essas partes, mas eu acho que ela quis construir esse tema abstrato, e eu acho que dentro desse tema abstrato, ela consegue fechar bem a linha de raciocínio
raciocínio dela. É diferente, porque assim, em nenhum momento ela se propõe muito a fazer diferente. Eu acho que ela sempre foi muito... O título do filme, né, abre como uma ideia abstrata, Apocalipse nos Trópicos, então é como se ela não estivesse falando do Brasil necessariamente, ela não está falando sobre uma religião específica, ela está falando sobre o apocalipse nos trópicos, né, o apocalipse numa região quente, numa zona que politicamente é intensa. Então, assim, é tudo. Eu acho que o ponto é esse, eu acho que fica mais subjetivo. O gosto mesmo pessoal pro filme, a identificação pro filme, pro documentário, porque entra nessa zona um pouco cinzenta. E aí, quando entra nessa zona cinzenta, vai muito da identificação temática e da construção de linha de raciocínio que ela faz, né? Porque ela usa das ferramentas que ela tem pra construir aquela temática que ela tanto fala. E eu acho que assim, no fim das contas, se você observar o macro, se você observar a história que ela quis contar, ela conta com bastante detalhe, ela conta com bastante direcionamento. Se você perceber onde ela começa e onde ela termina, tipo, estamos com a falta de um representante. Quem vai ser esse representante? Deus. Deus precisa de alguém para falar por si. Quem é? Um tolo, é um qualquer, é um Messias, é não sei o que lá. Então, beleza. Então, quem que vai falar isso? É um pastor. Quem que fala? Malafaia. Então, vamos trazer o Malafaia pro documentário. Fala, Malafaia. Beleza? Aí, ok. Final do filme, último ato, o que acontece? As pessoas que confiaram tanto naquele cara acabam acelerando o apocalipse, eles destroem o Brasil, eles entram no Congresso, entram no STF, todas aquelas imagens belíssimas que a gente viu no começo do filme são destruídas, né? Todos aqueles espaços, eles são destruídos. Então ela isso é uma coisa que eu queria falar sobre o cinema dela. É muito legal o paralelo, pra gente que já sabe então, principalmente, como ela mostra Brasília, né? Como ela mostra todas as salas que a gente sabe que vão ser destruídas, né? Uhum. Então essa contradição, enquanto cineasta, é brilhante, assim. Você já sabe que vai dar merda. E quando chegar no epílogo, você vai ver aqueles mesmos lugares destruídos, né? E tem ligação temática, né? Por isso que eu gosto, porque ela constrói, de uma certa forma, o imaginário de democracia sendo o nosso mundo terreno, né? A democracia sendo essa construção do povo e dos homens e, enfim, a dificuldade de se viver na Terra versus a ânsia de viver no reino dos céus, a ânsia de acabar com tudo isso aqui e acelerar e trazer os 4 cavaleiros e Jesus voltar, e é isso, a gente quer acelerar a destruição no mundo, e é essa sensação que o discurso inflamado do Malafaia traz pro filme, porque como ela teve pouco acesso a gente já teve acesso ao discurso do Bolsonaro sem a nossa vontade, porque a gente era obrigado a ter acesso ao discurso do Bolsonaro, mas assim, quando a gente vê o discurso inflamado, no fim das contas ele tem um alicerce, né, teórico e tudo mais para justificar tudo aquilo, né, ele fala com todas as palavras, né, que Jesus escolheu o Bolsonaro, Jesus escolheu, aí corta pra Petra Costa falando que o Malafaia falando que Jesus tinha escolhido o Lula há, sei lá, 15, 20 anos atrás, e assim, é aquela coisa assim, cara, então quer dizer que a gente precisa confiar nessas pessoas, são essas pessoas que realmente vão ditar, né, o que a gente vai fazer e quem que vai dominar e quem vai estar no poder. Então eu acho que eu gosto dessa linha temática, apesar dela não trazer outras causalidades, eu acho que faz bem também pro filme dela, porque respira essa humanidade que tem no filme dela, essa sensibilidade que tem no filme dela, esse trato um pouco mais humano. Eu acho que se ficasse uma coisa mostrando muito técnico, um documentário mais de fatos, eu acho que ia ficar um pouco pesado e não é a cara dela. Ela não faz esse tipo de documentário. Então, eu acho que já vai um pouco contra a própria forma dela de fazer cinema, sabe? Mas eu concordo que, aos nossos olhos, aos olhos do brasileiro, é como se a gente tivesse... Você falou que foi feito pela metade, né? Como se você estivesse vendo uma coisa inacabada. É como se você estivesse passando um verniz, é como se você estivesse reexplicando uma coisa que a gente já sabe. Dá aquela sensação, assim, de... Porra, o Lucas mesmo falou, eu tive que pausar o filme e beber água, porque eu já sei que é assim. Dá essa sensação meio de tipo, cara, eu sou obrigado a ver o Malafaia falando, eu já sei que ele é um malo, eu já sei que esse cara é um merda mesmo, mas é isso, assim, é a construção de um todo, é a construção de uma linha de raciocínio dentro do documentário dela, dentro desse filme dela, e eu acho que ele cumpre o propósito, sabe, apesar dele não ser extremamente fact-check, assim, essa coisa de ter comparações de outras áreas do conhecimento e tudo mais, eu acho que ela consegue, no fim das contas, trazer o filme dela com uma robustez, assim, o filme é um filme
filme bem completo, sabe? Com começo, meio e fim, ele conta a história, a linha de raciocínio, ela é única, ela se encerra... É um ótimo filme pra ganhar o Oscar. Eu acho que esse filme tem tudo pra ganhar o Oscar. Só rapidinho antes do Lucas comentar, Gusta, pra mim não é nem assim de ser muito de fatos, apesar de eu ter citado algumas coisas, mas eu acho que ele também trata o evangélico como um bloco único, mesmo que seja sem querer, sabe? Então eu acho que essa é já que é um filme sobre abstrações, ela tinha que ter abstraído mais sobre isso, sobre grupos neutros, sobre grupos progressistas, sobre o que é ser evangélico na visão de mais de um grupo de pessoas, sabe? Porque ela tá falando sobre abstrações, então ela acaba que por acidente tratando o evangélico como o grupo do Silas Malafaia, sabe? E quem faz essa oposição, essa justa posição, é o Lula, com a anedota dele lá do sindical, sabe? Mas é pouco, ela faz assim, o filme é muito sobre esses grupos de extrema direita, mas você tem uma cena de um apoiador do Lula, o pastor Marcelo lá, você tem uma anedota do próprio Lula, que apesar de ele estar certo, ele é parte interessada no tópico, ele não é um analista, o documentarista, ele tá envolvido, né? Então eu acho que ela... que a esquerda falha em não olhar para as igrejas, né? Que o cara vai desempregado no sindicato e o outro fala, não, tem que ser revolucionário. Aí ele vai desempregado na igreja católica, a igreja católica fala, não, tem que sofrer. Aí ele vai desempregado na igreja evangélica, o cara fala assim, isso é Satanás e a solução é Jesus. Então assim, a anedota é perfeita, porque o Lula tem uma lábia gigantesca, né? Mas ela não vem do tom da diretora, sabe? Eu acho que a diretora não pega essa abstração onde ela poderia pegar, que é mostrar que o evangelho, ele não é um só, entende? E que o Malafaia não pode falar pelos evangélicos, ele não tem o direito de falar pelos evangélicos. Então ela não consegue pôr essa contraposição, sabe? Ela não consegue estabelecer, não consegue ou não quer, sabe, estabelecer isso. Ela joga um apoiadorzinho lá do Lula por 5 minutos, falando como é que você tem que fazer política se você é um evangélico de esquerda, e essa anedota do Lula. Mas nesse ponto, já que o tema é o evangelho, eu acho que a própria relação do evangélico com a política, ela fica muito abstrata. É porque, na verdade, quando ela vai conversar com os evangélicos e quando ela coloca os evangélicos pra dizer o que eles acham sobre a realidade do Brasil, no fim das contas ela relaciona com a política e com a preferência com relação a presidente. E aí isso já tá tomado, nessa altura, já todo mundo já tá, os evangélicos todos já estão do lado do Bolsonaro. Assim, por mais que tenha essas outras faces dos evangélicos, a grande maioria realmente é bolsonarista, isso é um fato, né? A construção dessa maioria bolsonarista que ela fez, ela é assim, em grande medida muito verdadeira. É óbvio que tem outras faces, mas ela relaciona muito diretamente com ser evangélico é ser bolsonarista. E aí ela já cria esse link, ela fala, o espectador entendeu, bola pra frente. Ela já, eu acho que tem um pouco dessa relação e aí agora eu entendi o que você quis dizer e realmente falta um pouco dessa complexidade, talvez uns 10, 15 minutinhos ali a mais pra explicar um pouco de onde chegou, né? Tipo assim, qual é o link entre o evangélico, quais são as diferenças entre eles e por que todos são bolsonaristas. Basicamente Inclusive eu acho que ela consegue fazer esse link até rápido, assim, o começo até o meio do documentário aí, o documentário do começo até a metade dele, eu acho que ele funciona muito bem. Ela consegue ir construindo a narrativa, você vê, beleza, ela vai falar da influência dos evangélicos no bolsonarismo e como que eles alavancaram, como que o Bolsonaro, junto com ele ali, alavancaram toda essa extrema-direita mais fundamentalista e tudo mais. E nisso eu acho que ela acerta muito bem. Só que eu sinto falta, cara, porque, como o Luiz falou, tem vários outros fatores influenciando na ascensão do Bolsonaro. Então, assim, se você chega meio cru pra ver isso daqui, uma pessoa que não viveu isso aqui no Brasil, né? Como o Luiz falou, o filme foi feito pra inglês ver. Dá a impressão de que os evangélicos elegeram o Bolsonaro. E o Silas Malafaia estava no comando de tudo. Cara, e o agronegócio, e todo esse histórico conservador aqui no Brasil, e o impeachment da Dilma que teve lá atrás. Eu acho que tem vários outros fatores que ela podia ter abordado aqui, porque senão fica parecendo que é ficcional. Ela dá uma vertente da história ali. E não foi bem assim que aconteceu, né? Eu entendo que ela escolhe uma linha temática, né? Que ela escolhe, não, beleza, eu quero falar da influência dessa religião no cenário político brasileiro. Ponto. Eu vou falar disso
isso aqui no filme. Por isso que eu falo, ela acerta muito até no meio do filme, mas eu sinto falta dela amarrar com outras coisas, dela mostrar algumas outras coisas, porque vai chegando no final, e ela, nas entrevistas, ela fala que nunca parou de gravar o documentário, até ele ser lançado, ela ainda tava gravando coisas que ela achava interessante, ela ia pegando. No dia seguinte, do 8 de janeiro, ela tava lá filmando, e então, eu gosto muito do estilo dela, como eu falei. A gente elogiou muito a fotografia, né? Ela mostrar os espaços ali bonitos e ela mostrar os espaços inteiros ali, né? Intactos. E depois mostrar tudo destruído. Então, eu gosto do estilo dela de contar a história dessa pessoalidade, porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã do gênero documentário. E os da Petra Costa, geralmente, eu gosto. Porque eu gosto do jeito dela de contar. Dela narrando ali, e ela vai amarrando. Ela tem uma narração que não é óbvia. Tem essa narração em off que vai complementando o que está sendo mostrado. Eu sinto muita sinceridade. O filme pode me incomodar por parecer superficial e faltar algumas lacunas ali, mas ela é muito sincera o filme todo. Ela fala, olha, isso aqui não fez parte da minha formação, eu tô descobrindo isso aqui agora, e meio que você vai ver essa visão pessoal dela de uma pessoa que tá descobrindo como é que aquilo ali tá sendo arquitetado. Por isso que eu acho que ao escolher dar essa visão mais pessoal, eu acho que ela acaba deixando algumas coisas faltarem ali. E aí pode ser proposital. Se ela ganhar, claro que assim, estamos na torcida sempre, né? Foi pro Oscar, beleza. Brasil. Foi pro Oscar, eu quero que ganhe. Acabou. Mas eu vou ficar com aquela impressão, tipo Leonardo DiCaprio, sabe? Ele ganhou pelo filme errado. Que o Democracia em Vertigem, tipo pra mim, é melhor. É bem isso. Mas é engraçado que eu citei o Kleber, eu não tô largando o pé do Kleber Mendonça. Aqui eu acho muito melhor. Eu ia falar dele agora. Eu já Retratos Fantasmas é muito melhor do que esse. Então, mas é porque essa questão toda que vocês estão falando da superficialidade, a diferença é que o Kleber Mendonça Filho, ele está falando sobre um tema que ele domina muito, ele está falando sobre o cinema recifense. Gente, no documentário ele chega a falar, tipo assim, nesse centro comercial, a Lajota L13 era rosa, e agora substituíram para uma de cor alaranjada. E é por isso que o senhor Hamilton de Silva Souza está há 72 anos, rodando a máquina há 3, 4, 5, 10. Então, assim, ele tem muito domínio técnico sobre a cidade, sobre o tema, sobre a história, porque ele viveu aquela história, então soa muito mais, assim, sabe? Tem muito mais informação daquilo. A Petra Costa, literalmente, no ano 4, decidiu abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Os pais dela nunca ensinaram nada sobre religião pra ela. Então, assim, é uma coisa meio uma pessoa descobrindo uma temática do Brasil. É uma coisa meio assim, eu sei que parece meio inocente demais, né, da Petra Costa. Assim, é óbvio que ela não é inocente, gente, mas assim, é como se ela tivesse realmente falando assim, eu acho que a formação de antropóloga dela total aqui, do tipo, não, peraí, eu vou tirar tudo que eu tenho de conhecimento prévio dessa situação e vou tentar remontar a história com um olhar nu, um olhar cru, um olhar de quem não entende mesmo, um olhar de como se eu tivesse saído daqui. É aquele clássico do antropólogo, né, que vai lá pro meio da tribo, no meio da Amazônia e vai ver como é que é a tribo do nada, porque você não tem conhecimento do que se passa lá. Então, assim, eu acho que é um pouco desse olhar meio, abre aspas, inocente da política brasileira, que acaba assim, Brasil não é lugar de inocente, Brasil não é lugar de ficar olhando com um olharzinho muito puro das coisas, né, de tipo assim, eu vou lá tomar um café com o Malafaia, e aí eu já vou fazendo minhas conexões aqui e encerro o meu filme, que é isso, acelerou o apocalipse. Eu entendo que gera esse amargo, assim, né, essa coisa meio tipo, você não tinha informação suficiente pra concluir desse jeito, então parece que é uma conclusão fictícia, o Lucas mesmo fala, né, parece que é fictício. O Retratos Fantasmas não, velho, o Retratos Fantasmas você fala, o neoliberalismo consumiu centros urbanos, violência nos centros, afastamento da classe média alta e da elite para os subúrbios, para o afastamento das cidades, empobreceu o centro, cinemas não puderam mais ficar aqui, não tem como mais cinema ficar aqui, vai para os centros comerciais, vai para o shopping, tipo assim, informação certeira, sentimento, cachorro latino, fantasma na foto. Então, assim, tem o sentimento, mas também tem a questão do, assim, de ser mais certeiro com relação ao fact-check, né? Então, eu entendo um pouco vocês nesse sentido, mas eu ainda acho que a alma da Petra Costa no filme ganha muito, sabe? Eu acho que ela tem alguma coisa, assim, que faz a cola no filme, que dá uma liga muito importante pra esse filme, que ajuda a construir também
nem a narrativa que a gente quer pro mundo, né? Que é assim, cara, o Brasil a gente tá morrendo. Talvez a comparação de seja frangalhos. injusta, amigo, porque pra mim o Kleber tá em outra raia. Sim, enquanto cineasta, o Kleber tá em outra raia, sabe? Então fica um pouco mais difícil. Mas é que tem semelhanças, né, de história, da construção, eu acho. Eu acho que tem uma semelhança de... Então, mas aí o Retratos Fantasmas é um filme melhor porque o Kleber tá em outra raia. Porque ele consegue dizer muito tematicamente, ele parte do que tá na frente dele e aí você vai abstrair. Lógico que o off vai ajudar bastante em vários momentos, mas você vai abstrair. Porque se você já foi num centro de alguma capital, aquilo é muito tocante pra você. Aquilo ali é um universo muito visível. Cara, vai lá no centro de Goiânia, você fala, beleza, é o Recifense, é o Honorato da Silva, que é o projetista lá, não sei o quê. Cara, o centro de Goiânia é igualzinho. E eu tenho certeza que vários outros centros são iguaizinhos, que os cinemas estão fechados. Porto Alegre, então, São assim, Paulo, todos eles. Então, você sai você sai da experiência pessoal dele e é capaz de abstrair com base no que ele tá lá, porque ele passa uma vivência que é muito geral da enorme parte dos brasileiros, que é a galera que tá nas grandes capitais, né? E o Kleber, ele tem mais cacife, o know-how pra fazer isso funcionar do jeito que ele quer, sabe? Talvez até por ter um cara mais experiência na ficção, ele consegue fazer uma coisa ainda mais palatável pra gente quando ele vai documentar, né? Tanto é que é difícil falar que o filme é documental, todo mundo tratou ele como semi-documental quando ele saiu, né? A Petra, ela tá saindo de um lugar de abstração, ela tá falando sobre Deus e sobre o que as pessoas interpretam de Deus e sobre o que isso tem a ver com política e como isso teve a ver com política a partir de determinados grupos. Ela tá saindo do abstrato pro concreto. O Kleber tá fazendo o contrário. Então, são filmes radicalmente diferentes nesse sentido e o Retratos Fantasmas é bem melhor no caso, porque acho que ele consegue fazer isso com mais competência, mas o tema dele é mais fácil. O tema dele é bem mais fácil. O tema dela aqui é muito mais menor, complicado, né? sabe? Eu acho que já que a gente tá comparando os dois filmes, o Retratos Fantasmas com o Apocalipse nos Trópicos, eu acho que tematicamente a linha de raciocínio ali, beleza, dá pra gente comparar. Mas de resto, o Luiz acabou de sintetizar tudo que eu ia falar. Também acho um filme muito melhor e acho que ele consegue amarrar melhor as ideias e por ser essa visão mais pessoal, mais nichada ali, e que todo mundo já viu isso acontecer nas cidades, né? Uma coisa que todo mundo vai se identificar. E ela é esse olhar curioso de quem não... Uma pessoa que não é evangélica, que não entende do assunto e que tá chegando ali tentando entender como é que tudo ali chegou aonde chegou. E assim, por isso que eu não desgosto, eu gosto do filme. Ele conseguiu me provocar o que ela queria provocar, né? Ela quer te deixar indignado, fala, olha a que ponto chegou. E isso eu acho que ela faz muito bem. Eu acho que ela consegue passar a mensagem que ela quer fazer, mas no fim das contas eu acho que falta... Ela documentou muita coisa ao longo de anos. Eu acho que se ela tivesse substituído algumas coisinhas ali por alguns outros fatos ali pra complementar a história, deixar mais amarrado onde ela quer chegar com aquilo ali, talvez a gente teria um filme um pouco melhor. Que eu acho que ela faz bem no Democracia em Vertigem. E até o Gusta mencionou o título, né? O Apocalipse nos Trópicos. Eu acho o título excelente, acho que ela faz uma ligação muito boa dessa questão do apocalipse, o que os evangélicos entendem por apocalipse e a partir daí, por que eles querem fazer o que eles estão fazendo. Eu acho que isso ela consegue, assim, trazer pro filme e essa é a narrativa principal. Se você pescou isso daí, pronto, vai embora, você consegue entender tudo. Mas, no fim das contas, ela fala muito sobre o Brasil, né? Então, eu não sinto que é um filme que abrange muitos lugares fora daqui, não. Ela vai fazer uma sequência. Agora, a próxima vai ser sobre o agronegócio. Aí vai ter, ela vai entrar na casa do Blairomage. O título vai ser, assim, Motosserra de Ouro. Motosserra tropical, entendeu? E aí vai ter, várias... Aí vai ter depois o empresário. Ela vai na casa do pessoal do... Eu acho que é porque, assim, o complicado de documentários em que a gente tá muito a par da situação é justamente que a gente sabe das lacunas, sabe? É muito diferente eu assistir um documentário sobre uma revolução no Quênia, sabe? Beleza, legal, eu vou pegar o apanhado do que o diretor tá dizendo. Como a gente tá muito informado do assunto, a gente percebe as lacunas com muito mais facilidade. A gente sabe aonde estão determinados problemas que talvez não vão importar pro espectador de modo geral. Quando o filme faz essas menções à passeata na Paulista, do 7 de setembro de 21 lá, que a casa do Bolsonaro começou a cair porque ele falou que não ia cumprir as ordens judiciais lá do Alexandre de Moraes, tinha 1,5 milhão de pessoas lá, era assim...
eu não me lembro do número exato, desculpem, mas era na casa dos 70% de católicos. Então, assim, quando você faz esse tipo de leitura sob aquela ótica, tá, o Malafaia fez o discurso do Bolsonaro pra ele falar lá pra 1,5 milhão de pessoas, sendo que 1 milhão dessas pessoas era de católicos e não de evangélicos. Eu acho que acaba ficando muita coisa por abordar, porque ela coloca a igreja católica em contraposição à igreja evangélica pra explicar o crescimento da igreja evangélica. A própria anedota do Lula acaba fazendo isso também, acaba corroborando essa história. Mas por que essa galera tá unida dentro desse contexto? O que que tá, qual que é a cola que tá juntando essas coisas? É a cristandade? Se é a cristandade, por que você tem dois interesses distintos dentro da cristandade que estão movendo o mesmo ator político? E se você tem essa quebra, se você tem uma ideia de cristandade mesmo em duas igrejas diferentes, a igreja evangélica não é a igreja católica, são as igrejas evangélicas. Então, aonde estão essas múltiplas facetas dentro da própria igreja evangélica? Então, assim, como a gente conhece o contexto, a gente sabe das faltas. Então é esse o problema. Pra quem não tá a par do contexto, eu acho que o filme vai ser um ótimo resumo de determinadas coisas. Mas, Márcio Salem usou o termo faca de dois gumes. O filme acaba sendo uma faca de dois gumes, que é uma coisa até que o Lucas falou sobre pregar pra convertidos. Esse é um problema que a gente tem, que a gente não aprendeu a contornar ainda, né? E não a gente esquerda, a gente sociedade. A gente não aprendeu a contornar essa ideia de pregar pra convertidos ainda. Mas, tô reiterando o que eu disse, eu acredito que um espectador mais neutro acha que o Malafaia sai maior desse filme do que menor. E eu acho que a própria saída do Malafaia da sessão gritando e esperneando também é um showzinho, também é pra chamar atenção pra reação dele pro filme. E eu não acho que ele tá frustrado com o filme, não. Eu acho que ele sabia muito bem que o filme ia ser desse jeito, que o filme ia ser retratado desse jeito, e eu acho que ele se achou bonito no filme. Porque assim, nos discursos, você odeia ele com todo o coração. Quando ele tá falando com a Petra, você acha ele muito inteligente. Ele é muito inteligente. Então ele sai, pra mim, ele sai engrandecido desse filme. E isso é terrível, porque é um risco que ela correu. E é um risco que ela correu, sabe? E tudo bem, cineastas têm que correr riscos. Mas num tópico tão delicado, e sendo que ela tem um lado, que a gente conhece o lado, talvez uma abordagem diferente fizesse a coisa funcionar um pouco melhor. Mas aí também a gente cai na história de refazer trabalho dos outros, né? Não é porque é documentário que a gente também não tá refazendo o trabalho dos outros, que é um outro problema. Ela tá do lado do Brad Pitt, né? Isso a gente já sabe. Eu queria estar do lado do Brad Pitt. Mas assim, tem uma coisa que a gente comentou bastante e que eu acho que é assim, quando você faz esse movimento de qual é o responsável, quem é o responsável por isso? Eu acho que no fim das contas o que ela quis dizer, isso aí, mas aí começa a conjectura e interpretação. O que ela quis dizer é que existe uma ala religiosa, evangélica, que prega o apocalipse extremo, que vem por meio da violência e do caos absoluto na sociedade. Eles estão representando os interesses conservadores da sociedade, que já é conservadora, dentro do Congresso. Eles fazem orações e abençoam cadeirinhas por cadeirinhas lá dentro do Congresso e aceleram o apocalipse representando os conservadores brasileiros, porque o Brasil é um país conservador, né, por criação, por história. Ela usa esse estoque, os evangélicos dessa ala mais radical utilizam-se desse estoque de conservadorismo do brasileiro para representar esses interesses e essa parte mais apoteótica, catártica do apocalipse. Então eu acho que faltou talvez um pouco de construção nesse sentido, assim, um pouco mais. Por isso que o que vocês falam bastante sempre vai para essa coisa de, tipo, falta informação, porque eu acho que é as lacunas, né? Tipo, a gente consegue fazer o quebra-cabeça se a gente quiser. Se você entortar um pouquinho a história pra lá e pra cá, você consegue perceber que é por isso. Tipo, cara, o empresariado não vai dar a cara a tapa, sendo que já tem alguém doido gritando no meio da rua com a Bíblia na mão pra defender o interesse dele. Isso é claro. Você acha que um empresariado, você acha que um cara, um bilionário, um milionário lá vai colocar a cara pra poder representar dentro de um lugar onde tem um monte de maluco gritando, ele vai colocar a cara dele lá? Vocês acham mesmo? Então eu acho que esse é o ponto, sabe? É tipo, as forças estão convergindo pra esse apocalipse, pra esse caos. E quem é que representa? Quem é que grita? Quem é que faz o discurso? Quem é que comanda? Eu acho que é um pouco disso, mas no fim das contas sou mais eu falando que a Petra Costa, né? Então, no fim das contas vem um pouco desse sentimento de lacuna de vocês. Tem essa construção por trás no Brasil acontecendo. O agronegócio colocou a mão na massa. Eles colocaram o povo dentro do ônibus e tocou pra Brasília. Mas cadê a cara desse povo?
né? Quem é a face? A gente tem as faces dos evangélicos, porque os evangélicos, como a própria Petra Costa fala, eu não sei se ela falou isso no documentário ou se ela fala isso em entrevistas, mas ela fala, os pastores amam falar, eles adoram se entregar, eles adoram conversar e falar que o Malafaia mesmo, ele adora receber, colocar biscoitinho na mesa e falar que é o bonzão e falar que sabe, que profetizou, que sonhou, que não sei o que lá. Gente, se tem pastor pra fazer isso, por que os outros setores na economia e do agronegócio e tal vão mexer com isso, sendo que já existem essas pessoas para... Então, tem um pouco desse movimento também, sabe? Talvez seja isso que falta um pouco, sabe? De conectar essas pontinhas, assim, e deixar um pouco mais óbvio. E eu nunca vou ser capaz de perdoar a Petra Costa por me fazer concordar com Silas Malafaia quando ele xinga o motoboy. Por quê? Porque ele xinga o motoboy. Quando ele xinga o motoboy, eu concordo com ele. Nunca perdoarei Petra Costa por me fazer concordar com o Silas Malafaia quando ele xinga o motoboy. Vai ser sobre a uberização. Não, na verdade tem dois momentos que a gente concorda com o Malafaia desse filme. É isso que é terrível. Quando ele xinga o motoboy e quando ele fala assim, bom, o Lula teve postura de líder, porque ficou pra ser preso e saiu. Isso é postura de líder. Nossa, o outro fugiu. Então, assim, muito obrigado, Petra Costa, por me fazer... Lembra do meme? Assim, meu Deus, desgraça na terra. A pessoa que você mais odeia acabou de ter um bom ponto. Tem que concordar com cara, mas ela pega umas... Igual, tem muitas coisas que ela traz aqui no filme que eu não sabia, né? A gente falou aqui do Silas Malafaia não ter esse tamanho, ser o grande representante dos evangélicos, mas ele foi uma figura muito importante de Bolsonaro, e isso é inegável e está ali no documentário. E o fato dele ter escrito o discurso do Bolsonaro, gente, é uma coisa que eu nunca imaginava que tinha acontecido, cara. Chegou a esse ponto, cara, o pastor escreveu o discurso que o presidente ia fazer. O presidente que tem que representar pessoas de diversas religiões. Não, meu amigo, não chegou num ponto assim de, deixa que a gente vai dominar aqui, Bolsonaro, e você vai seguindo. O próprio, eles mesmos falam, né? Eles precisavam de alguém como ele, inútil para representar... Mas você imagina o Bolsonaro tentando escrever um discurso, né? Pelo amor de Deus, né? E tem um momento também que eu olhei, acho que foi a hora que eu parei pra beber água, que eu falei, não, tem que dar uma respirada, porque já tava acumulando, né, aquele monte de coisa. E aí, na hora que ele vai fazer a visita pro Bolsonaro, né, eles falam, nós estamos procurando alguém aqui, né, pra bancada, e tem que ser aprovado pelo STF, mas primeiro quesito aqui do currículo é ser evangélico. Depois é ver se ela tem as atribuições necessárias, se ela tem competência. O primeiro pré-requisito era ser evangélico, para depois ver se ela tem competência pro cargo. Cara, então assim, chegou num nível... É bom que o Bolsonaro não teria conseguido o cargo dele. Ele não é evangélico, né? Ele não era evangélico, filho da mãe. Não tem nem as competências, mas essa competência é a segunda parte. Ele não é evangélico. Eu fiquei imaginando, eu tava comentando, minha mãe assistiu comigo aqui, né? Eu fiquei imaginando assim, de mentira, não é evangélico não. Eu fiquei imaginando, conversando com a minha mãe, falando assim, mãe, nem o Bolsonaro deve aguentar esses crentes mala rezando, fazendo ele ajoelhar toda hora, sabe? Ele mesmo deve falar, caralho, eu vou ter que ajoelhar de novo, minha bolsa de cocô aqui pra trás, eu vou ter que ajoelhar sério. Não, e esse documentário não veio em melhor hora, né? Porque o último vídeo do Bolsonaro que eu vi era os evangélicos ungindo o pé dele pra vir a tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica. Cara, então assim, tá aí ainda, né? Ele tá aí ainda, gente. Tá aí, por enquanto. Na data de gravação desse episódio, ele está aqui ainda. Ele não vai durar sair, muito. Né? Não tem muito pra onde ir, não. O bom é que eu posso ficar tranquilo que eu não vou encontrar ele por aqui, né? Ele vai ter que realmente ficar aí, né? Vai. Ele vai pegar o passaporte. Realmente... Então tá, beleza. E agora com vocês, já assistiram Apocalipse nos Trópicos? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixe seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro.
E edição de Luiz Leão.